Saudando a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês estão bem? Graças a Glória Deus. Deus. Quero pedir aos irmãos para estar abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, eu quero aqui estar trazendo um abraço do pastor Daniel, de toda a igreja do Jardim Vila Boa. Quero aqui estar agradecendo o irmão que fez o convite, o outro irmão também. Em nome do Senhor Jesus, Deus venha abençoar o ministério desses irmãos, Deus venha abençoar a vida da pastora dessa igreja, do pastor dessa igreja que tem nos recebido aqui. Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos, que Deus venha continuar derramando bênçãos sobre as vossas vidas. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Assim está escrito na palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca na região de Itureia, Troconites, Elisânias, tetrarca de Abeline, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e o caminho acidentado dos aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, todos assentados. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, os evangelhos, os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento, os 3 primeiros livros, são chamados de evangelhos sinóticos. A Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. João já não está no meio dos evangelhos sinóticos. Os 3 evangelhos chamados de sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é chamado de sinóticos pela semelhança do seu conteúdo, porque o conteúdo deles é parecido. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. É muito comum nós que lemos a Bíblia e saímos lá fora ver as pessoas que não entendem e não têm visão espiritual olhar para nós e falar assim: eu acho que isso não é verdade, porque num lugar você vê a mesma história dizendo uma coisa e a mesma história em outro lugar dizendo uma coisa. É porque, se você prestar bem atenção, foi escrito por 3 homens diferentes. Mateus, ele escreveu o Evangelho de Mateus porque ele queria apresentar para os judeus o Evangelho do Reino, o Evangelho qual trazia Jesus como Rei que viria salvar a terra, o Messias. Já Marcos escreveu o Evangelho de Marcos focado na natureza humana de Jesus, o servo sofredor. O que Marcos queria escrevendo Marcos? Ele queria mostrar que Jesus tinha 2 naturezas, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem. O que Deus quis dizer ao inspirar Marcos a escrever este Evangelho? Ele quis dizer que é possível andar em santidade mesmo sendo homem, é possível buscar a Deus mesmo sendo homem, é possível andar endireitada na sua vida mesmo sendo homem, porque Jesus foi homem, Jesus não pecou, Jesus não adulterou, Jesus não roubou, Jesus andou em santidade mesmo sendo homem. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Já Lucas não. Lucas, ele era um médico e historiador, glória a Deus, aleluia. E o que ele queria dar ênfase ao escrever Lucas? Repare que Lucas, no capítulo 1, ali do seu evangelho, ele escreve no tempo em que governava Herodes. Havia um homem por nome Zacarias, a sua mulher era Isabel, uma das filhas de Arão. O que Lucas estava dizendo ali também no capítulo 3, aqui qual lemos, ele diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes
Herodes, o tetrarca da Galileia. Naquela época, o calendário não era como o de hoje em dia. Hoje nós marcamos depois de Cristo. Então nós estamos no ano 2026 depois de Cristo. E naquela época, o calendário era marcado pelos reinados do rei. Então naquela época, João Batista estava no 15º ano de Tibério César. Para que Lucas escreveu desse jeito? Para que os homens de hoje em dia, os historiadores de hoje em dia, vissem a veracidade dos fatos. Quando foi que nasceu Jesus? Na época de Herodes. Então é só para pesquisar na história. Lucas, ele se atentava nesses mínimos detalhes. O Espírito Santo de Deus, ele ali inspirou esse homem para dar detalhes na história, porque assim os historiadores não podem e nunca vão colocar a Bíblia como mentirosa. Eles podem até não aceitar, mas a Bíblia era 100% verdadeira, e Jesus usou esse homem para trazer data, regiões e geografia, e qualquer homem. A Bíblia, ela traz para qualquer um que quiser desafiar e tentar achar erros nestes lugares, nesta geografia em que Lucas escreveu. Eles não vão encontrar, porque já tentaram e até hoje não conseguiram desprovar que a Bíblia é a palavra de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que, sentando Herodes na monarquia, aleluia, havia um sacerdote por nome Zacarias. Quando esse Zacarias, ele era marido de uma mulher chamada Isabel. Essa mulher chamada Isabel era estéril. Zacarias e Isabel já eram avançados em idade. Este Zacarias, ele era um sacerdote ali da ordem de Abias, aleluia. E esse Zacarias, a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Lucas, que ele subia ao templo, foi subir ao templo para ali fazer orações, ali para queimar incensos ao Senhor, aleluia. Mas existia um sorteio naquela época, porque segundo a tradição havia 70 ou mais sacerdotes, então tinha que sortear para entrar ali para queimar incensos ao Senhor. Tinha que sortear, porque não entravam todos de uma vez. Para você que não entende, eu vou explicar. Antigamente, no Antigo Testamento e sobre a lei, o Espírito Santo não trabalhava como hoje. O Espírito, para você ver a veracidade disso que eu vos falo, quando o Espírito Santo estava em Elias, aleluia, ele estava em Elias. Quando Eliseu queria ali a unção de Elias, então Deus teve que levar Elias ao céu e entregar ali a unção para Eliseu. Quando estava em Moisés, aleluia, não estava em Josué. Quando Moisés vai embora, ele passa a unção ali para Josué. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Quando estava na época da lei, os profetas eram profetas por ofício, profetas por decreto. Deus decretava na vida daqueles homens que eles seriam profetas. Como você quer ver a veracidade desse fato, aleluia? Quando Deus chama Jeremias, ele fala: te escolhi desde o ventre da tua mãe, te dei por nações para ser profeta, aleluia. Quando Deus ele vai ali mandar Jonas a descer a Nínive, Jonas não quer descer a Nínive, mas ele é um profeta por decreto, e tem a decretado, ele tem a obrigação de fazer. Então Deus pega, coloca Jonas naquele barco, aquele barco balança e Jonas engolido pelo peixe. Vocês conhecem a história, e Jonas tem que ir a Nínive ali para pregar a palavra de Deus. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que esse João Batista era o último dos profetas, mas a Bíblia não está dizendo que ele era o último profeta que existiria sobre a terra. Por mais que várias pessoas tenham pregado que ele era o último dos profetas, João Batista era o último profeta da lei, aleluia. Porque a Bíblia vem nos dizer que no Novo Testamento, depois da graça e o Espírito Santo derramado sobre a sua igreja, Paulo dos Apóstolos em Efésios 4, versículo 11, vai dizer que o mesmo quem Jesus Cristo, ele mesmo deu para pastores, para doutores, para mestres, para profetas, aleluia. A mesma Bíblia nos fala que agora os profetas são chamados, ele mesmo chamou. Todo profeta que prega hoje em cima dessa terra é um profeta por chamado. E qual é a diferença, meu irmão, do profeta por decreto e o profeta por chamado? É porque Deus chamou você para pregar a palavra, mas agora você vem se você quiser, aleluia. Naquela época Deus escolhia e colocava. Hoje
Deus te chama e está em você aceitar fazer a vontade de Deus. E eu conversando com Deus hoje lá em casa, eu perguntei o que o Senhor queria falar com isso. Ele falou: olhe para a igreja, olhe para a multidão de homens e mulheres obreiros que eu quero usar nessa geração. Então abra sua boca e fala aquilo que Deus quer falar sobre essa terra, porque é chegada a nós o reino dos céus, aleluia, e a volta de Jesus, aleluia, e somos nós participantes ali daquele evento chamado arrebatamento do Senhor. Então vamos deixar almas para subir com nós, aleluia, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Mas Deus te chamou, a própria palavra vai dizer que não faça compromisso, mas se fazer é melhor do que cumprir. É por isso que muitas das vezes vemos homens e mulheres, aleluia, que aceitam o chamado, mas se desleixam no meio do caminho e começa a apertar as coisas, e aquela pessoa começa a ver a sua vida entrar em fracasso, porque quando não se tem, aleluia, glória a Deus, compromisso com a obra de Deus, com a palavra, com a promessa que você faz para Deus, Deus fracassa a sua vida. Deus te aperta porque você começou a ser uma apóstata, você começou a se apartar de Deus, e a Bíblia vai dizer que só tem vida com Jesus, aleluia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Exaltado seja o nome de Jesus. Deus é mais glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, pregadores como João Batista são pregadores assim como alguns da nossa época, pregadores que surgem no deserto e pregando palavras ali que pessoas não querem escutar. Glória a Deus, pregadores perseguidos. Nós somos perseguidos dentro dessa terra mediante aquilo que pregamos. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Versículo de número 2 do capítulo 3: quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, e veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Glória a Deus. Esse João, quando foi predito ali pelo anjo, quando Zacarias entrou ali para colocar o incenso, ali adorar a Deus, para fazer orações, o anjo aparece a Zacarias avançado em idade e diz: Zacarias, não temas, você terá um filho. Deus escutou as suas orações, a sua oração é da sua mulher. Zacarias olha para o anjo e diz: como eu saberei se isso é verdade? Eu e minha esposa já somos avançados em idade. Zacarias ali duvida do plano de Deus na sua vida. Ele dá uma fraquejada, ele começa a duvidar do plano de Deus na sua vida. E a Bíblia vai dizer que o anjo fala para ele, para saber que é verdade, até o dia desse menino nascer você vai ficar mudo. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que o anjo fala para ele: esse menino se chamará João, e ele não vai beber bebida forte, nem beberá vinho. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E o poder de Elias andará sobre ele, ali cumprindo o que a Bíblia ensina sobre ele. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que esse João nasce, aleluia, glória a Deus, e quando vai colocar o nome do menino, alguns dos familiares diz: coloque o nome do pai, Zacarias. Mas aí a mãe fala: não, o nome dele tem que ser João. Então pergunta, a família manda perguntar como deve ser o nome do menino. E eles vão perguntar ao pai, e mandam que o pai escreva ali no lugar para que ele fale o nome do menino, e ele escreve João. Quando ele escreve e diz que o nome daquele menino seria João, a Bíblia diz que ele volta a falar: glorificado, exaltado seja o nome de Deus. Assim se cumprindo o que Deus tinha falado na vida dele, aleluia. A desobediência, ela tem consequências dentro do ministério. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Quando Deus tira a voz, aleluia, do que nós fazemos, é porque nós não temos tido fé e obediência naquilo que Deus falou. Porque se Deus falou na sua vida, Ele vai cumprir. Por mais que a situação está difícil e adversa, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E esse menino, ele cresce ali com poder e unção. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E ele vai ali para o deserto, aleluia, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. No tempo em que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, aleluia. A Bíblia diz que houve um período de silêncio, mas quando João volta ali pregando arrependimento do deserto, esse período de silêncio é quebrado. Esse período de silêncio é um período de 400 anos. Até quando acabou o ministério ali profético de
Malaquias, ou há um período de silêncio por 400 anos, e só depois, quando João Batista, Deus fala com Zacarias que viria João Batista, e depois, quando João Batista começa a profetizar, glória a Deus, aí é quebrado esse período de silêncio, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E havia esses sacerdotes, Anás e Caifás. Esses sacerdotes eram saduceus. Existiam os saduceus e os fariseus. Os saduceus, eles eram sacerdotes, aleluia, da elite. Eles eram sacerdotes ali dos governantes, glória a Deus. Eles andavam com pessoas de classe alta. Já os fariseus, eles eram sacerdotes da classe mais baixa, povo que trabalhava como um povo mesmo, como um povo mais pobre, aleluia. Mas Anás e Caifás o mesmo sacerdotes ali, saduceus, que condenaram Jesus, arquitetaram um plano, glória a Deus, aleluia, para Jesus ser preso e levado a julgamento, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Você sabe que a Bíblia me trouxe a memória quando eu lia esse capítulo e esse versículo, porque tem muitos lugares que parece que até pastores e lugares de homens que pregam a palavra, parece até crente, anda como crente, com roupa de crente, mas persegue a palavra, não pode pregar a verdade, que eles mandam sair do púlpito, aí eles começam a perseguir profeta, começam a perseguir a palavra, e perseguindo a palavra, estão perseguindo a Cristo, aleluia, não estão só perseguindo o profeta, mas estão perseguindo o próprio Deus que teve na terra, morrendo por causa dos meus pecados e dos seus pecados, para que podíamos estar aqui, como nessa noite, glorificando o seu nome, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, toda honra e toda glória seja dada ao seu nome, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Mas deserto, meus irmãos, também me lembra algumas situações que passam na nossa vida. Quem é que na aplicação dessa palavra nunca passou, aleluia, momento difícil, aleluia? E deserto é lugar onde Deus também, Ele supre crente, porque quando a Bíblia nos fala de deserto, eu me lembro de um lugar onde não pode se plantar, porque o chão não tem, aleluia, ele não germina, ele não tem ali adubação nenhuma, é somente areia. A água é em extremidade para se achar, não acha água em qualquer lugar. No deserto, então, é muito pouco, é quase zero a possibilidade de sobrevivência. Mas é no deserto em que Deus mostra o seu poder. É no deserto que o poder de Deus ele se torna mais forte na nossa vida. É por isso que muitas das vezes passamos por deserto. O deserto de uma enfermidade, muitas das vezes passamos. E Deus está lá, aleluia, assim como Ele esteve com o povo no deserto. O povo atravessava aquele deserto, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que a comida acabou e Deus mandou maná do céu. A Bíblia diz que eles não queriam mais comer maná, então Deus mandou carne. A Bíblia diz que o sol quente do dia Deus mandava nuvem ali para refrescar aquele povo. Mas no frio escaldante da noite, porque no deserto tem situações de mais de 55 graus de dia e até menos 1 grau à noite, então Deus mandou uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Tem fogo aí, meu irmão? Aleluia. Se tem fogo da glória nessa noite, porque Deus veio trazer uma palavra para você. Deus está cuidando de você nesse deserto. Não importa essa situação, aleluia, que você está passando, esse deserto com o seu filho, esse deserto financeiro, ele tem data para acabar, ele tem hora para acabar, aleluia, mas fique tranquilo, porque enquanto você estiver no deserto, Deus está com você, aleluia, tem pão, aleluia, tem maná, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, tem provisão, tem unção, porque quem anda com Deus anda com a presença, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Verso de número 3: percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo para o arrependimento. Verso de número 4: conforme o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Aqui Deus está falando com cada um de nós, aleluia, porque você é um profeta por chamado.
Deus chamou você para profetizar sobre essa geração. Endireitai o caminho, endireitai as veredas, preparai o caminho. Isso aqui é preparar o coração daqueles que não entendem o Evangelho. O caminho para que eles chegam a Cristo. E como se prepara o caminho? Pregando o arrependimento. Você fala lá fora, cuidado com o pecado te tira de Deus, aleluia. Anda em santidade, vamos para a casa do Senhor adorar a Deus. Isso é endireitar o caminho, é mostrar a palavra, aleluia, é falar do Senhor, é falar das obras de Deus e das suas maravilhas. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Preparai o caminho, endireitai as veredas ali no teu trabalho, endireitai as veredas ali na tua escola, aonde você pisar, na sua família. Mostra para esse povo que a sua casa é uma casa de povo santo. Mostra para esse povo que na sua casa mora crente, porque testemunho também prega. Testemunho é a pessoa que você vem para a igreja na dificuldade, está com problema, está com dívida, mas está vindo para a igreja. O filho está doente, você está doente, mas é só começar a servir a Deus, começa a arrumar problema lá em casa. É só estar firme na igreja, andando todo dia para a igreja, aparece doença, aparece coisa ruim, o filho começa com desobediência, aleluia. Sabe o que é isso, meu irmão? Satanás querendo tomar aquilo que Deus preparou para você, porque no deserto tem água para quem está com sede, no deserto tem pão, aleluia, mas Deus está preparando algo melhor para você, uma cidade santa, onde você irá morar. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Todo vale se encherá. Versículo de número 5. E se abaixará todo monte ao alteiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se aplanarão. Glória a Deus, aleluia. Eu fico até meio preocupado de pegar essas coisas nesse tempo em que vivemos, aleluia, mas é o que Deus está falando na sua palavra. E se Ele mandou eu pregar, eu vou pregar. E toda a consequência que acontece na sua vida e na minha vida por pregar a palavra de Deus, aleluia, está facultado, porque Deus projetou para a sua vida e Ele tem o melhor para a sua vida, aleluia. Todo vale se encherá. Aqui vale pessoas vazias, aleluia, pessoas com mente vazia, pessoas depressivas, pessoas que não têm, aleluia, riqueza espiritual assim como eu e você, pessoas que Deus quer trazer, aleluia, para cá, encher de águas santas, aleluia, das águas do Espírito. E você tem essa água para dar a essas pessoas, você tem pão para dar a essa pessoa, aleluia. O pão é a palavra. Encha esse vale. Aquele seu vizinho que não consegue vir para a igreja, mas você tem até um pouco de amizade, quando tiver uma oportunidade, encha aquele vale com a água que você tem, a água do Espírito Santo. Todo vale se encherá, aleluia, glória a Deus. E todo vale se encherá e abaixará o monte e o alteiro. Sabe o que é isso? Abaixará o monte e o alteiro. Quando eu perguntava para Deus essa palavra, é isso que me deixa preocupado. Abaixar o monte e o alteiro é aquela pessoa que recebeu de Deus uma posição para estar aqui apacentando ovelhas, para estar aqui dentro dessa terra pregando a palavra de Deus, mas hoje ele não tem mais um ministério, ele tem uma carreira, glória a Deus, e ele se acha no lugar que Deus não tira mais, ele acha que Deus não está fazendo mais, que Deus não está vendo aquilo que ele está fazendo. Ele é até obreiro, entre aspas, mas está no pecado, aleluia. Esse monte Deus vai derrubar dentro dessa geração os pregadores mentirosos, os pregadores que pregam aqui no culto, mas em casa eles não são crentes. Os falsos moralistas dessa época são os montes que Deus vai derrubar. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Não tem como correr daquilo que Deus preparou para mim, não tem como correr daquilo que Deus preparou para você. E olhando aqui para essa igreja, eu me sinto muito alegre, porque eu olho aqui nos olhos de homens e mulheres que serão salvos e subirão comigo ali no arrebatamento do Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Guarda o que tens, aleluia, para que ninguém rouba a tua coroa.
saia para ser batizada por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus que está por vir? Tudo aquilo que fazemos sobre essa terra, aleluia, você pode achar que o pai e a mãe não vê, você pode achar que o pastor não vê, mas não é possível fugir do julgamento de Deus, não é possível fugir daquilo que Deus tem para você, não é possível fugir da vontade de Deus. E a Bíblia diz que aquele que ama o pecado, glória a Deus, aleluia, é inimigo de Deus. Não seja inimigo do Criador, não seja inimigo do Criador que fez os céus e a terra, aleluia, porque a Bíblia diz que antes não temei aquele que pode matar o corpo, mas temei aquele que pode matar a alma. Quem pode matar a alma tem poder para isso, senão somente o Criador que a mesma fez, aleluia. Então não tenha medo do diabo, porque se o diabo levantar contra a sua vida, mas você anda em santidade, ele cai por terra. Não tenha medo da doença, porque se a doença levantar contra a tua vida, saiba que Deus tem um propósito maior sobre a sua vida. Não tenha medo ali das perseguições dessa vida, porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo no capítulo 12 ali, de 2 Timóteo no capítulo 3, o versículo 12, diz que todo aquele que piamente quer viver em Cristo padecerá perseguição. Então perseguição é característica de que você é crente de verdade. Se te persegue, você é crente, aleluia, de verdade. E a Bíblia diz que nos últimos dias viriam homens blasfemos, trabalhosos, aleluia, desobedientes. E a Bíblia está falando ali de homens de dentro da própria casa de Deus, não lá de fora, porque a Bíblia prega para nós, a palavra prega para nós, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E nós que pregamos para o mundo lá fora, é nós que levamos a palavra lá para fora, porque hoje somos, aleluia, a boca de Deus nessa terra. Deus transmite a mensagem para nós, para que podemos transmitir para o povo. Então pregue a palavra de Deus enquanto é tempo, aleluia, glória a Deus. Não mexe. Aleluia. Versículo de novo, número 8: produzir frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até desta pedra Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você, aleluia? Não adianta estar no pecado e dizer que é crente, dizer que tem fé, aleluia, glória a Deus, porque Deus, ele até daquela pedra poderia trazer filhos a Abraão. Que ele está dizendo, não adianta você dizer que é crente, você está ali batizado e continuar nos erros do passado, aleluia, você não vai ser salvo, aleluia. Quem não lembra da parábola do rico e do Lázaro, aquele homem quando vê Abraão também chama Abraão de pai. Não adianta ter chamada, aleluia, se você não segue o caminho, não adianta ter chamada se você não segue a verdade, se você não está andando no caminho direito que foi preparado um dia por algum obreiro, por algum pregador da palavra, por algum irmão para você. Deus usou alguém para colocar você aqui dentro hoje, e hoje ele está dizendo, hoje você tem que preparar o caminho para outros, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é guardada e é lançada no fogo. E esse versículo aqui me lembrou muito do Evangelho de João, o capítulo de número 15, que diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em que mim não dá fruto ele corta, e todo ramo que produz fruto ele poda, para que produza mais fruto. Todo ramo que está em mim que não dá fruto ele corta. Quantos de nós dentro da casa de Deus não vimos pessoa que estava no meio de nós e saiu daqui? É porque Deus estava vendo dentro do coração dele que ali não dá mais fruto. É por isso que eles saem e voltam, saem e voltam. É porque eles não produzem frutos para Deus, aleluia. E porque muitos de nós que estamos dentro da casa de Deus, pregando a palavra de Deus, vivendo o ministério e a chamada, passamos muitos problemas, passamos muita perseguição, porque aquela árvore que dá fruto, aleluia, aquele ramo, aleluia,
aleluia, que dá fruto, Deus poda. O que é podar é corrigir. Sabe, aquela situação difícil é a correção de Deus na sua vida, mas sabe para quê? Para produzir mais fruto, é porque Deus conhece a capacidade que Ele te deu. Deus conhece o ministério que Ele te deu. Deus conhece a unção que Ele pôs na sua vida, aleluia. E você sabe da chamada que Deus te deu. E o que Deus está falando para você nessa noite, aleluia. Abre a boca e fala, porque eu levantei, você foi para falar. Não fica calado, aleluia, porque Deus tem para fazer na sua vida, aleluia. E você, aleluia, levará a palavra de Deus. E Deus quer usar você dentro dessa cidade, aleluia, para produzir frutos dentro dessa cidade, dentro desse lugar, dentro dessa vida. Então faça o que Deus trouxe você para fazer. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Isso aqui é muito forte, aleluia, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Ninguém pode fazer nada se não tiver com Cristo. Ninguém prega demais se não tiver com Cristo. Ninguém pode operar milagre, ele pode até pregar demais, aleluia, mas não prega com verdade, não prega com unção, aleluia, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Pode até operar um sinal de engano, mas não opera uma maravilha de verdade, porque nenhum ramo pode operar, aleluia, se não tiver em Cristo, aleluia. É melhor operar na simplicidade, mas estar em Cristo, do que ter um ministério avantajado e não estar em Cristo. É melhor pregar a verdade, estar em Cristo sendo corrigido, passando dificuldade, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, mas está em Cristo. Porque todo galho, todo ramo que está em Cristo pode produzir fruto, mas é o fruto que Deus quer produzir. Não adianta querer produzir demais se Deus tem pouco para você produzir. Faça somente aquilo que Deus colocou você para fazer. Quando Deus estiver na hora de você suportar produzir muito, Deus vai colocar você para produzir muito. Muitas das vezes você olha para o seu ministério e diz: Deus, mas eu não estou vendo o resultado. É porque Deus está preparando esse ramo para produzir lá para frente. É porque, meus irmãos, ali os galhos de uma árvore são ali alimentados pela seiva. E ele vai falar: eu sou a videira verdadeira, aleluia. Então nós estamos sendo alimentados por Cristo, aleluia. E Cristo sabe a hora do seu ministério aflorar. E Cristo sabe a hora em que Ele vai trazer ali uma cura para a sua vida, para a sua família. Deus está falando, irmão, Deus vai trazer solução para o seu problema. Não adianta entristecer o coração. Continue andando para a casa do Senhor, está com problema, venha. Deus está te preparando, porque Deus vai produzir vários frutos na sua vida. E as pessoas vão olhar e vão dizer: mas meu Deus, como pode? E Ele vai dizer: porque está comigo, aleluia. Esteja com Jesus. E Jesus vai fazer você produzir sobre essa terra. Amém, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, como vós podeis produzir frutos se não permanecerdes em mim? Eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer, aleluia, glória a Deus. Sabe aquele problema difícil sem Jesus, ele vai piorar. Aleluia, glória a Deus. Sabe aquele filho custoso, aleluia, sem Jesus ele vai piorar. Então prega para o seu filho, prega para o seu irmão, prega para aquela pessoa que você quer salvar, porque sem Jesus ele vai piorar. Sem mim nada podeis fazer. Sabe aquela enfermidade, aleluia, se você não vai ali colocar o seu joelho no chão, glória a Deus, os médicos não podem fazer nada, porque os médicos podem até tentar, mas se estiver dentro da vontade de Deus, ela permanece, aleluia, porque se for a mão de Deus, e muitas das vezes é correção de Deus para a sua vida, porque você deixou de fazer aquilo que Deus colocou você para fazer sobre essa terra. Deus colocou você para fazer e você aceitou esse chamado lá atrás, porque Deus está falando. Você aceitou esse chamado e disse: se o Senhor fazer na minha vida, eu vou pregar a sua palavra, vou louvar na igreja, e você não tem pregado, você não tem louvado, aleluia. Ele está falando nessa noite: volta para a videira enquanto é tempo, volte a ser alimentado da videira enquanto é tempo, porque sem mim nada podeis fazer, aleluia, glória a Deus. E o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto será queimada, porque o arrebatamento do Senhor está próximo. E muitas vezes antes do arrebatamento,
nós seremos colhidos nessa terra, aleluia, esperamos ali o dia do Senhor juntamente com Ele, mas se não tivermos na videira, não estaremos ali com Ele, aleluia. E você sabe que o caminho é estreito e a porta é também, aleluia, e quem não vai com Jesus, aleluia, vai ficar, aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes quem morre sem Cristo, com toda a verdade que está na Bíblia, está sofrendo, aleluia. Então pregue para o teu irmão enquanto é tempo. Pregue para o seu pai, para o seu filho, caminhe mais para a igreja. É o seu testemunho que salva vidas. A pessoa vê, mas aquela pessoa ali é de Deus mesmo, porque eu não vejo ele fazendo bagunça. E quando eu vejo ele caminhando, quando não está no trabalho indo para a igreja, Deus quer ver vocês mais dentro da casa de Deus. Deus quer ver mais compromisso na vida de vocês, aleluia. E eu tenho a obrigação de entregar essa palavra, aleluia, porque foi isso que Deus trouxe para vocês nessa noite. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Isso é glorificado, meu Pai, que desde muito fruto, e assim vos tomareis, meus discípulos, aleluia. Glória a Deus. Esse versículo aqui ele me chamou muita atenção, porque tem pessoa que quando Deus chama, ele começa a exercer a função a qual Deus colocou ele para exercer, e ele começa a produzir frutos, ele começa a produzir um ministério frutuoso, porque Jesus está na vida dele, ele começa a achar que aquilo ali foi feito dele, ele começa a achar que está pregando demais, esquece que Deus que deu o fôlego da vida para estar pregando, aleluia, para gritar glória a Deus, aleluia, para gritar Jesus salva, cura e liberta, está cantando comigo, esquece que foi Jesus que deu a voz, aleluia, mas Deus está falando nessa noite que tudo é para Ele, aleluia, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus nessa noite, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, meus irmãos, e a palavra fica para vocês, guardem os mandamentos de Deus, permaneça na videira, aleluia, enche os vales, aleluia, pregue a palavra de Deus, é isso que Deus quer de você. E os irmãos se coloquem de pé nessa noite. Eu quero orar pela vida dos irmãos, eu quero nessa noite declarar uma palavra sobre as vossas vidas, eu quero trazer para vocês, aleluia, aleluia, uma palavra de Deus. Eu quero que vocês orem junto comigo. Senhor amado Deus, Pai de poder, Deus, olha esse povo que está aqui na sua casa, Pai. Eles saíram da sua casa, meu Deus, para receber do Senhor, aleluia. E o Senhor trouxe essa palavra que ela permaneça nos seus corações. Mas Deus, mediante aquilo que eu preguei nessa noite, peço misericórdia para o Senhor sobre a vida dos seus filhos. Misericórdia para aqueles que não têm conseguido estar na sua casa. Misericórdia para aquele, meu Pai, que não tem conseguido mais orar de madrugada, não tem mais conseguido orar de dia, não tem mais conseguido buscar a tua palavra. Misericórdia, meu Pai, traga eles novamente para o Senhor, verdadeira, traga eles, meu Deus, para o teu corpo novamente. Não deixe que essa alma se perca, não deixe que esse filho seu saia da porta para fora, aleluia, que ele continua dentro da tua casa, que ele continua ainda no teu corpo, aleluia. Meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a vida daqueles que aqui estão nessa noite, meu Pai, que o Senhor, aleluia, venha fazer sobremaneira, Pai, retirando agora esse mal, Pai, que tem entrado sobre as finanças dos teus filhos, trazendo preocupação para as nossas mentes, esse mal que tem entrado na saúde dos teus filhos, Pai, trazendo ansiosidade e depressão, porque eu quero repreender em nome de Jesus toda depressão, todo levante do maligno, toda obra das trevas, toda obra de inveja sobre a vida dos obreiros dessa casa, todo levante de Satanás, aleluia, eu repreendo em nome de Jesus, toda obra mandada caia por terra agora, em nome de Jesus, porque aqui é feito, aleluia, pela graça de Deus, e os homens que estão aqui dentro foram chamados por Deus para exercer o ministério sobre essa terra, direcionados por Deus. Então traga força
meu Deus, daquele irmão que entrou enfermo nessa noite, Pai, e saiu da sua casa e disse: meu Deus, fale comigo nessa noite. Deus está falando contigo nessa noite. Essa doença tem uma hora marcada para acabar, aleluia, glória a Deus, mas continue clamando, continue orando, aleluia, continue falando comigo, volte a falar comigo nas madrugadas, continue aquilo que você um dia colocou no seu coração, o propósito de ser meu amigo, de falar comigo. Eu tenho mais para a sua vida, enche agora com o meu poder, cabe unção agora, glorificado em nome de Jesus, encha com o poder de Deus, porque Ele trouxe para você nessa noite. Saia daqui renovado em nome de Jesus, saia daqui curado e liberto em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, e até aqui o Espírito Santo de Deus usou. Eu quero aqui estar agradecendo mais uma vez a vida dos irmãos dessa igreja que está devolvendo a gente direito. Aleluia.